Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos no terceiro episódio do podcast Notas do Meu Coração. Eu sou o Rodrigo e espero que você se acomode aí, pegue sua bebida favorita, seu café, sua água, seu suco, o que você gostar de beber. Se aconchegue, que hoje vamos falar do tema Quando você seguir o seu coração. É um tema muito importante e é muito legal de se falar. Dando uma breve introdução, eu estou lendo um livro chamado Para Você Quando Eu Não Estiver Mais Aqui. 12 perguntas essenciais para contar sua história e deixar seu legado. Esse livro é do Steve Leder e é um dos mais vendidos aí, também está na lista dos mais vendidos do New York Times. Basicamente, são 12 perguntas que ele faz para as pessoas sobre a vida. E ele ensina nesse livro a deixar um legado, uma história, meio que um testamento para as pessoas que vão ler quando você não estiver mais aqui. E essa pergunta é a segunda pergunta do livro. Quando você seguiu o seu coração? A frase que ele dá como introdução é: sua vida vai clarear apenas quando você conseguir enxergar dentro do seu coração. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Essa frase é do Carl Jung. Eu confesso que quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a pensar, caramba, qual foi as vezes que eu segui meu coração? E que eu deixei de fato meu coração decidir por mim, né? Muitas vezes a gente é muito racional e as decisões do coração a gente deixa por último às vezes, né? E assim como o Carl Jung fala, né? A gente precisa começar a enxergar o que tem dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque se a gente ficar olhando só para fora, só o lado racional, a gente fica sonhando. Mas quando a gente olha para dentro também, a gente desperta. Eu acho que o processo de terapia também é isso. O processo de terapia é te fazer parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Peraí, o que eu sinto? O que meu coração tá falando? Qual é a coisa que ele quer me dizer agora? E ele fez essa pergunta quando você seguiu o seu coração para várias pessoas, inclusive para ele mesmo. E no caso dele, ele diz que ter encontrado a esposa dele foi a forma que ele realmente seguiu o coração dele. Ele tinha conhecido a esposa dele em um dia na escola, na faculdade no caso. E aí no outro dia eles já saíram e depois de 2 semanas, eles conversando muito ali, ele ligou pros pais dele e falou assim: pai, eu vou casar. O pai dele achou uma loucura, a mãe dele também, mas meio que protegeu ele ali. E aí ele fala: essa decisão que eu segui, quando eu segui meu coração, me fez ter uma família linda, me fez ter vários filhos, me fez ter várias viagens, me fez descobrir que eu amava muito ela. Nós dois nos machucamos, mas também nós dois nos curamos e nós dois vivemos uma linda história de amor. E aí, enfim, ele conta isso e mais algumas histórias, né? Uma outra moça diz que numa outra moça que respondeu, diz que uma vez que ela seguiu o coração dela foi quando ela foi para uma viagem que racionalmente ela não faria, mas que no coração dela bateu muito forte para que ela fizesse realmente aquela viagem, né? E ela acabou fazendo aquela viagem. Naquela viagem, ela conheceu o marido dela. E ela não morava lá no local, ela morava em Nova York e acabou, depois de um tempo, indo morar nesse lugar. Se eu não me engano, era um lugar na Ásia. E lá ela vive até hoje e tem uma história feliz com o marido dela. Enfim, e algumas outras coisas que me chamaram a atenção nesse capítulo, né? Uma outra mulher fala assim que meu coração sempre me disse quem eu era, mas meu cérebro me convencia a tentar ser outra pessoa. O coração sabe de fato quem nós somos, mas muitas vezes a gente deixa o racional conduzir os nossos sentimentos. Eu não estou falando aqui que a gente tem que seguir sempre os nossos sentimentos, porque às vezes eles podem ser traiçoeiros. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes as melhores
sensações, as melhores vivências da vida vão vir quando a gente decide seguir o nosso coração. Às vezes as nossas melhores decisões não vão vir só quando a gente está pensando racionalmente sobre aquilo. Muitas vezes o racional impede que a gente viva algo lindo, né? Enfim, outra pessoa nesse mesmo capítulo diz: pedir desculpas e perdoar são lições constantes, que vêm do coração e não da cabeça. Então, sempre que a gente pede desculpa também para alguém, e sempre que a gente tenta perdoar alguém, na maioria das vezes o nosso racional diz: não faça isso. Mas a nossa emoção fala: sim, perdoe. Porque isso vai te libertar. Não só libertar o outro, mas te libertar. E guardar sentimentos como esse não são bons. Enfim, eu não sei o que o seu coração está te dizendo recentemente, tá? Eu não sei se você está seguindo o seu coração, mas muitas vezes as melhores coisas da nossa vida estão escondidas naquilo que o nosso coração está nos mostrando. E a gente tem medo de deixar ele nos guiar. Então a minha pergunta de hoje e para essa semana é: qual foi a última vez que você seguiu o seu coração e deixou ele também conduzir a sua vida, não só a parte racional? Qual foi a última vez que você ouviu o seu coração? Reflita sobre isso, com certeza vai te trazer grandes coisas e grandes reflexões. Um abraço e até a próxima.